Você já se perguntou o que o futuro reserva para a humanidade? Hoje, vamos explorar uma profecia antiga que parece cada vez mais relevante nos dias de hoje. Estamos falando de Daniel 12, um capítulo da Bíblia, que descreve eventos finais e tempos de tribulação como nunca vistos antes. Não saia deste vídeo ainda, porque vamos conectar essas profecias milenares com os avanços tecnológicos modernos, como chips cerebrais, e discutir o que eles podem significar para o nosso futuro. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão que pode mudar sua percepção sobre o que está acontecendo ao nosso redor. A profecia de Daniel 12, encontrada no último capítulo do livro de Daniel no Antigo Testamento, é amplamente reconhecida como uma das passagens mais enigmáticas e significativas da Bíblia. Este capítulo finaliza uma série de visões e interpretações proféticas que começam no capítulo 10 e se estendem até aqui, oferecendo uma visão única sobre o tempo do fim, a tribulação e a ressurreição. Para compreendermos plenamente o significado e a mensagem deste texto, é crucial explorar cada elemento com cuidado e considerar sua aplicação nos dias atuais. Daniel 12 é a conclusão de uma série de visões que o profeta Daniel teve, começando com a visão dos 4 animais no capítulo 7 e a visão da estátua no capítulo 2. Estas visões, dadas por Deus a Daniel, oferecem uma visão panorâmica dos impérios mundiais e o destino final reservado para eles. No capítulo 11, Daniel recebe uma visão detalhada dos reis do norte e do sul, que historicamente representam os reinos que surgiram após a divisão do Império Grego de Alexandre o Grande. Ao chegar ao capítulo 12, Daniel é informado sobre o tempo do fim, um período de grande tribulação que precede a intervenção divina. É nesse contexto que a profecia se concentra em detalhar eventos que antecederão o juízo final e a ressurreição dos mortos, incluindo a recompensa dos justos e a condenação dos ímpios. Daniel 12 começa com a afirmação de que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12:1. Esta declaração enfatiza a intensidade e a gravidade dos eventos que estão por vir. O capítulo continua com a promessa de livramento para aqueles cujos nomes estão escritos no livro Daniel 12:1b, sugerindo uma proteção divina para os fiéis durante esse período turbulento. Além disso, o capítulo menciona a ressurreição dos mortos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Este versículo é crucial para a compreensão da esperança da vida após a morte e do destino final da humanidade, dividida entre aqueles que são redimidos e aqueles que são condenados. Daniel é instruído a selar as palavras da profecia, indicando que seu cumprimento está reservado para um tempo futuro. Daniel 12:4. Isso implica que, embora parte da profecia possa ter sido compreendida em seu tempo, sua plena realização e significado seriam melhor entendidos por gerações posteriores, especialmente aquelas que vivem no tempo do fim. Os versículos-chave de Daniel 12 destacam várias temáticas essenciais. Tempo de angústia sem precedentes. Este é um período de tribulação global sem precedentes na história humana. Um tempo de sofrimento intenso e desafios extraordinários. Livramento dos justos. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro são prometidos serem livrados e protegidos por Deus durante este tempo de angústia. Ressurreição dos mortos. Uma doutrina fundamental na fé judaico-cristã, aqui expressa como a ressurreição dos mortos, onde tanto os justos quanto os ímpios serão recompensados ou julgados conforme suas obras. Selamento das palavras indica que parte da profecia estava destinada a ser compreendida somente no tempo apropriado, sugerindo uma revelação progressiva ao longo do tempo. Relevância atual.
Introdução à ligação entre a profecia de Daniel e os desenvolvimentos tecnológicos modernos, como os chips cerebrais. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. A conexão entre a profecia de Daniel e os desenvolvimentos tecnológicos modernos, como os chips cerebrais, é uma área de interesse crescente para muitos estudiosos e teólogos. Enquanto Daniel 12 não menciona diretamente tecnologias futuras, ele lança luz sobre temas que podem ser interpretados à luz dos avanços contemporâneos. Por exemplo, a referência à sabedoria e ao aumento do conhecimento, Daniel 12:4, pode ser vista como uma previsão das rápidas transformações tecnológicas que caracterizam o mundo atual. O advento da inteligência artificial, da nanotecnologia e da biotecnologia levanta questões sobre até que ponto o conhecimento humano pode ser ampliado e os impactos éticos dessas tecnologias no futuro da humanidade. Da mesma forma, a menção aos tempos de angústia, Daniel 12:1, pode ser interpretada à luz das crises globais que enfrentamos atualmente, como pandemias, mudanças climáticas e conflitos geopolíticos. Esses eventos desafiam a resiliência da sociedade e colocam questões urgentes sobre justiça social, sustentabilidade e o papel da fé em tempos de adversidade. A ressurreição dos mortos, Daniel 12:2, também pode ser vista em um contexto moderno, não apenas como uma esperança espiritual, mas também como um símbolo de transformação e renovação pessoal. Em um mundo onde a tecnologia está se aproximando de limites antes considerados impossíveis, as discussões sobre o que significa ser humano e qual é o nosso destino final tornam-se cada vez mais pertinentes. Portanto, ao explorar a profecia de Daniel 12 à luz dos desenvolvimentos tecnológicos modernos, como os chips cerebrais, somos desafiados a considerar não apenas as implicações teológicas e escatológicas, mas também as questões éticas, sociais e filosóficas que essas tecnologias levantam. A profecia de Daniel nos lembra que, independentemente dos avanços tecnológicos, a sabedoria verdadeira e o conhecimento genuíno vêm de Deus, e que nossa compreensão do futuro deve estar enraizada em uma fé que transcende as limitações humanas.
Em resumo, a profecia de Daniel 12 continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão para aqueles que buscam entender o propósito divino na história humana e as implicações de nossa busca contínua por conhecimento e poder. À medida que exploramos seu significado profundo e suas aplicações contemporâneas, somos desafiados a discernir como podemos viver de maneira justa e fiel em um mundo que está constantemente mudando e evoluindo, aguardando o cumprimento final das promessas de Deus para o futuro de toda a criação. Se você está gostando do conteúdo e deseja mais atualizações sobre as profundas reflexões de Daniel 12 e os sinais dos tempos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua inscrição é muito importante para nós continuar trazendo conteúdos relevantes como este. Daniel 12:4. É um versículo profético que tem despertado o interesse de muitos estudiosos ao longo dos séculos, especialmente à luz dos avanços tecnológicos contemporâneos. Este versículo afirma: Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Primeiramente, é importante entender o contexto em que Daniel recebeu essa visão. Daniel foi um profeta do Antigo Testamento que viveu durante o período do cativeiro babilônico, por volta do século VI a.C. Ele recebeu uma série de visões e interpretações de anjos que descreviam eventos futuros e o destino de seu povo, os judeus, bem como o curso da história mundial até o tempo do fim. No capítulo 12, especificamente, Daniel é informado sobre eventos que ocorrerão no tempo do fim, um período de grande tribulação e juízo divino. É nesse contexto que o versículo 4 destaca duas principais características do tempo do fim: o aumento da velocidade e da extensão das viagens. Muitos correrão de uma parte para outra, e a multiplicação do conhecimento. Quando Daniel profetiza que o conhecimento se multiplicará, ele está apontando para um fenômeno em que o conhecimento humano se expandiria exponencialmente ao longo do tempo. Isso não se refere apenas à quantidade de informações disponíveis, mas também ao acesso e à capacidade de processar e disseminar esse conhecimento. Nos tempos antigos, o conhecimento era transmitido principalmente oralmente e, eventualmente, por escrito. A profecia de Daniel sugere que haveria um aumento exponencial na capacidade humana de adquirir, armazenar e transmitir conhecimento. A era da informação, que começou com a revolução digital do século XX e continua a acelerar no século XXI, é vista por muitos como o cumprimento dessa profecia bíblica. O advento dos computadores, da internet e das tecnologias digitais revolucionou a forma como as informações são acessadas e compartilhadas globalmente. A capacidade de processamento de dados e a velocidade de comunicação têm aumentado exponencialmente, permitindo que o conhecimento seja disseminado instantaneamente para praticamente qualquer lugar do mundo. A profecia de Daniel sobre o aumento do conhecimento também pode ser interpretada como uma indicação do desenvolvimento intelectual e científico da humanidade ao longo dos séculos. Desde a era do Renascimento até os tempos modernos, o progresso científico tem sido impressionante, abrangendo áreas como medicina, física, biologia, tecnologia espacial, entre outras. Cada avanço tecnológico e científico amplia nossas capacidades e nossa compreensão do mundo e do universo ao nosso redor, cumprindo assim a visão profética de Daniel. Uma das manifestações mais recentes e notáveis desse avanço tecnológico são os chips cerebrais, que representam um desenvolvimento significativo na interface entre o cérebro humano e as máquinas. Esses dispositivos, também conhecidos como interfaces cérebro-computador, ICC,
tem o potencial de transformar radicalmente a maneira como interagimos com a tecnologia e até mesmo como entendemos a mente humana. Os chips cerebrais são implantes neurológicos projetados para melhorar as funções cognitivas ou sensoriais de um indivíduo. Eles podem ser utilizados para ajudar pacientes com deficiências neurológicas, como paralisia ou distúrbios neuromusculares, a recuperar funções motoras ou sensoriais perdidas. Além disso, os chips cerebrais têm sido explorados em pesquisas de interface cérebro-computador, onde permitem que um indivíduo controle dispositivos externos apenas com o pensamento. O avanço na tecnologia de chips cerebrais está alinhado com a profecia de Daniel 12:4 de várias maneiras. Primeiramente, representa um avanço notável no conhecimento humano sobre o cérebro e suas capacidades. Essa tecnologia exige um profundo entendimento da neurociência, da engenharia de materiais e da computação para desenvolver dispositivos que possam integrar-se de forma segura e eficaz com o cérebro humano. Além disso, os chips cerebrais exemplificam o aumento da capacidade humana de inovar e aplicar novas tecnologias para resolver desafios complexos. Eles também destacam a capacidade de a humanidade usar o conhecimento adquirido para melhorar a qualidade de vida e explorar novas fronteiras no entendimento da mente humana. Em termos espirituais e teológicos, os avanços tecnológicos, incluindo os chips cerebrais, podem levantar questões éticas profundas sobre os limites da intervenção humana na natureza e no corpo humano. Isso traz à tona debates sobre ética médica, privacidade e até mesmo questões existenciais sobre o que significa ser humano. Em suma, Daniel 12:4 oferece uma visão profética poderosa sobre o aumento do conhecimento e das viagens no tempo do fim. À medida que a humanidade avança em direção a novos horizontes tecnológicos, como os chips cerebrais, somos lembrados da importância de considerar esses desenvolvimentos à luz da fé e da ética. Essas tecnologias não apenas realizam a profecia bíblica, mas também nos desafiam a refletir sobre como podemos usar sabiamente o conhecimento e o poder que nos são dados para o bem comum e para a glória de Deus. No contexto da profecia bíblica, especialmente à luz de passagens como Daniel 12 e Apocalipse 13, surge uma reflexão profunda sobre o controle, a liberdade humana e os avanços tecnológicos contemporâneos, como os chips cerebrais. Esses temas não apenas captam a imaginação popular, mas também suscitam debates éticos e teológicos sobre o significado da liberdade individual e os perigos potenciais de uma tecnologia que pode interferir diretamente no funcionamento do cérebro humano. A discussão sobre controle e manipulação remete a um dos temas centrais da Bíblia, a busca pela liberdade e o perigo da escravidão, tanto física quanto espiritual. Desde os tempos antigos, os escritos bíblicos abordam a luta da humanidade contra a opressão e o desejo de liberdade. Moisés conduziu os israelitas para fora da escravidão no Egito e Jesus Cristo é frequentemente descrito como aquele que liberta os cativos espiritualmente. No entanto, a noção de escravidão não se limita apenas às correntes físicas. Nos tempos modernos, a preocupação com o controle humano através da tecnologia ganha destaque. Os chips cerebrais representam um avanço significativo na interface cérebro-computador, permitindo não apenas a comunicação direta entre o cérebro humano e dispositivos externos, mas também potencialmente possibilitando o controle ou a manipulação de funções cerebrais. Isso levanta questões profundas sobre até que ponto a tecnologia pode ser usada para influenciar ou controlar pensamentos, emoções e comportamentos humanos. A liberdade humana, um tema central na teologia cristã, está intrinsecamente ligada ao conceito de livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas independentes e assumir responsabilidade por essas escolhas.
A Bíblia ensina que o livre-arbítrio é um dom dado por Deus aos seres humanos. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, onde Adão e Eva são apresentados com a escolha de obedecer ou desobedecer a Deus, até os ensinamentos de Jesus sobre a responsabilidade pessoal diante de Deus, a autonomia moral e espiritual é enfatizada. A capacidade de escolher livremente é essencial para a compreensão da moralidade e da fé cristã. A Bíblia adverte contra a tentação de controlar os outros e enfatiza a importância de respeitar a dignidade e a liberdade de cada indivíduo. O uso de tecnologias que podem comprometer esse livre-arbítrio levanta sérias preocupações éticas e morais. Os chips cerebrais, embora promissores em termos de avanços médicos e científicos, também apresentam riscos significativos. A capacidade de acessar e alterar diretamente funções cerebrais pode abrir caminho para abusos de poder e violações dos direitos individuais. A tecnologia pode ser usada para propósitos benevolentes, como restaurar funções motoras em pacientes paralisados, mas também pode ser mal utilizada para manipular ou controlar o comportamento humano. Do ponto de vista ético, a questão fundamental é se a tecnologia deve ser usada para alterar a natureza humana de uma maneira que comprometa a autonomia e a integridade pessoal. Os princípios bíblicos de amor ao próximo e respeito pela dignidade humana exigem que consideremos cuidadosamente as implicações morais de qualquer avanço tecnológico. A profecia bíblica frequentemente descreve um tempo futuro de tribulação e controle global, conhecido como tempos do fim. Apocalipse 13, 16, 17 apresenta uma visão assustadora de uma autoridade global que impõe uma marca sobre as pessoas, sem a qual elas não podem comprar nem vender. Embora a interpretação exata dessas passagens proféticas seja debatida entre os estudiosos, muitos veem nesses textos um aviso sobre o perigo de permitir que uma autoridade externa exerça controle total sobre a vida das pessoas. À luz dos avanços tecnológicos, especialmente os chips cerebrais, esses alertas proféticos ganham uma relevância renovada. A capacidade de implantar dispositivos diretamente no cérebro humano levanta a possibilidade de um controle muito mais intrusivo do que antes imaginado. A marca da besta, como descrita em Apocalipse, tem sido interpretada como um símbolo de submissão total a um poder humano em detrimento da adoração a Deus e da liberdade pessoal. Essas profecias servem não apenas como um aviso sobre os perigos do controle totalitário, mas também como um lembrete de que a liberdade verdadeira e a autonomia moral são fundamentais para a fé cristã. A Bíblia ensina que o verdadeiro discipulado envolve seguir a Deus de forma voluntária e comprometida, não sob coerção ou manipulação. Em conclusão, a discussão sobre controle, liberdade e chips cerebrais à luz da profecia bíblica é complexa e provocativa. Ela nos desafia a considerar não apenas os benefícios potenciais da tecnologia, mas também os riscos éticos e morais associados ao seu uso indevido. Como cristãos, somos chamados a buscar sabedoria e discernimento, mantendo uma visão crítica das tendências tecnológicas que podem impactar profundamente a condição humana e espiritual. A fé cristã enfatiza a importância da liberdade pessoal e da responsabilidade moral diante de Deus, princípios que devem guiar nossas reflexões e decisões à medida que navegamos por um mundo cada vez mais conectado e tecnologicamente avançado. Daniel 12, 1 é um dos versículos mais impactantes e intrigantes da profecia contida no livro de Daniel, oferecendo uma visão detalhada dos tempos finais da história humana. Este versículo declara: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve,
desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12:1 introduz um período de tribulação sem precedentes na história mundial, descrevendo-o como um tempo de angústia que superará todas as crises e calamidades que a humanidade já enfrentou. Essa tribulação não é apenas física, mas também espiritual e moral, afetando profundamente as pessoas e as nações. A figura de Miguel, o grande príncipe, é vista como um defensor dos justos e um líder espiritual durante esses tempos difíceis. Os tempos de angústia mencionados por Daniel ecoam temas recorrentes nas Escrituras, onde períodos de prova e desafio são frequentemente seguidos por intervenções divinas e livramento para aqueles que confiam em Deus. Este versículo não apenas alerta sobre os desafios iminentes, mas também oferece esperança para aqueles cujos nomes estão escritos no livro de Deus, um símbolo daqueles que são fiéis e serão protegidos durante esses eventos apocalípticos. À medida que consideramos eventos globais contemporâneos, crises e avanços tecnológicos, muitos podem interpretá-los como sinais de que estamos nos aproximando desses tempos de tribulação preditos por Daniel. A história humana está repleta de períodos de conflitos, desastres naturais, epidemias e instabilidade política. Mas o aumento na frequência e na gravidade desses eventos pode ser visto como indicativo de uma era de angústia crescente. Crises como pandemias globais, mudanças climáticas extremas, conflitos geopolíticos e tensões sociais generalizadas são todos eventos que desafiam a estabilidade e o bem-estar da humanidade. Essas situações não apenas criam sofrimento físico e emocional, mas também questionam as estruturas sociais e políticas existentes, exacerbando divisões e desigualdades. Além disso, avanços tecnológicos rápidos e disruptivos, como inteligência artificial, biotecnologia e nanotecnologia, podem ser vistos como sinais de uma era em que o conhecimento humano e o poder tecnológico atingem níveis sem precedentes. Embora essas inovações ofereçam promessas de avanços significativos na medicina, comunicação e exploração espacial, também levantam questões éticas e morais profundas sobre como serão usadas e quem controlará essas tecnologias. A tecnologia desempenha um papel ambivalente durante os tempos de tribulação descritos por Daniel. Por um lado, a tecnologia pode oferecer ferramentas cruciais para mitigar crises e melhorar a resiliência humana diante de desastres naturais e sociais. Por exemplo, avanços em tecnologias de resposta a desastres, sistemas de alerta precoce e comunicação global podem salvar vidas e facilitar a coordenação de esforços humanitários durante crises. No entanto, a mesma tecnologia também pode ser usada para promover controle e manipulação, especialmente em cenários onde autoridades buscam impor ordem e segurança a qualquer custo. O uso de vigilância digital, inteligência artificial para monitoramento de comportamento humano e até mesmo o potencial uso de chips cerebrais para influenciar pensamentos e decisões levanta preocupações sobre a liberdade individual e a privacidade. Os chips cerebrais, por exemplo, representam uma fronteira controversa na interface entre o homem e a máquina. Embora ofereçam promessas de tratamentos revolucionários para condições neurológicas e melhorias na qualidade de vida para pessoas com deficiências, também levantam questões éticas cruciais sobre consentimento, autonomia e a linha tênue entre tratamento médico e manipulação neurológica. Em conclusão, a profecia de Daniel 12:1
sobre os tempos de tribulação e angústia ressoa poderosamente nos corações e mentes daqueles que estudam as Escrituras em busca de orientação e entendimento para os tempos atuais. À medida que observamos eventos globais, crises e avanços tecnológicos, somos desafiados a considerar como esses desenvolvimentos podem estar moldando um futuro que ecoa as visões proféticas antigas. A tecnologia, especialmente, emerge como uma força poderosa que pode tanto ajudar a humanidade a enfrentar desafios quanto apresentar novos dilemas éticos e morais. Como cristãos, é fundamental que busquemos discernimento espiritual ao navegar por um mundo cada vez mais complexo e tecnologicamente avançado. A fé nos convida a buscar justiça, compaixão e responsabilidade moral em todos os nossos empreendimentos, lembrando-nos de que nossa esperança última reside em Deus, que promete estar conosco durante todas as tribulações que possam vir. Nos tempos de incerteza e turbulência descritos pela profecia bíblica, é crucial encontrarmos consolo e direção nas Escrituras, especialmente nas passagens que oferecem orientação espiritual e esperança em meio ao caos. O livro de Daniel, em particular o capítulo 12, nos apresenta um panorama dos eventos finais da história humana, incluindo períodos de tribulação sem precedentes e a promessa de ressurreição e vida eterna para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Jesus Cristo, em seus ensinamentos sobre os últimos dias, exortou seus seguidores a estarem vigilantes e em oração. Em Mateus 24:42, ele declara: "Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." Esta instrução é uma chamada à prontidão espiritual, à consciência constante da presença de Deus e dos sinais dos tempos ao nosso redor. A vigilância espiritual implica estar alerta, não apenas para os eventos mundiais, mas também para o estado de nossa própria alma e relação com Deus. É um convite para cultivarmos uma vida de oração íntima e constante, onde conversamos com Deus, buscamos sua orientação e entregamos a Ele nossos medos, preocupações e esperanças. Em tempos de crescente complexidade e desafios, a oração se torna um refúgio e uma fonte de força espiritual. Ela nos conecta com o poder divino que transcende as circunstâncias terrenas, fortalecendo nossa fé e confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades aparentemente insuperáveis. Daniel 12:2-3 oferece uma visão reconfortante da esperança cristã. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Esses versículos apontam para a promessa de ressurreição e vida eterna, um tema central na fé cristã. Para os crentes, a morte não é o fim, mas um novo começo em uma realidade celestial, onde a justiça prevalece e os fiéis são recompensados com a presença de Deus. Essa esperança transcende as tribulações e sofrimentos deste mundo, oferecendo consolo e encorajamento aos que estão firmes na fé. A ressurreição mencionada por Daniel não se limita à restauração física, mas também representa a vitória sobre o pecado e a morte espiritual. É um evento de transformação radical, onde os crentes são revestidos de glória e habitam na presença de Deus para sempre. Essa esperança da vida eterna não apenas sustenta os cristãos em momentos de provação, mas também molda suas perspectivas e prioridades nesta vida terrena. Em face dos desafios complexos e das incertezas dos tempos finais, os cristãos são chamados a manter sua fé e confiança em Deus. Isso inclui buscar sabedoria e discernimento através da Palavra de Deus e do Espírito Santo, para que possam discernir os sinais dos tempos e responder de maneira que glorifique a Deus. A fé cristã não é apenas uma crença teórica,
mas uma prática diária de confiança em Deus e obediência à sua vontade. Isso implica viver uma vida de integridade moral, serviço aos outros e compromisso com os princípios do reino de Deus, mesmo quando confrontados com pressões sociais, políticas ou tecnológicas. A esperança da ressurreição e vida eterna oferece uma perspectiva eterna que transcende as preocupações terrenas e nos capacita a enfrentar adversidades com coragem e esperança. Essa esperança não é passiva, mas dinâmica e transformadora, motivando os cristãos a serem agentes de mudança positiva em um mundo que precisa desesperadamente da luz e do amor de Cristo. Em resumo, as profecias de Daniel 12 e outros ensinamentos bíblicos sobre os tempos finais são um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre toda a história humana. Elas nos desafiam a viver vidas de fé, esperança e amor, preparando-nos espiritualmente para os desafios que podem vir e confiando na promessa de que, em Cristo, temos a vitória sobre o pecado e a morte. Que nossa resposta seja sempre de devoção, serviço e adoração a um Deus que nos ama e nos guia através de todas as estações da vida.